Olá, amigos. É hora de encerrarmos a lição da semana, o estudo que fizemos durante a semana, da lição número 2, liderança em crise, onde vimos o profeta Isaías ali envolvido em ajudar o povo que ficou sem a liderança do rei, porque o rei Uzias havia morrido devido à lepra que ele contraiu ao ser insolente, entrando no templo do Senhor querendo queimar incenso. E ao fazermos o resumo da lição, nós vimos que crise de liderança pode acontecer em vários setores da vida. As pessoas sem liderança ficam sem horizonte e sem direção para seguir. Isso é ruim. Isso pode acontecer em diversas áreas da nossa vida. Por isso o cristão precisa focar seus olhos em Cristo e não no ser humano. É muito comum que as pessoas olhem para o ser humano como modelos, como exemplo. Eu frequentei uma igreja que havia um irmão com toda a família, que era realmente, eles tinham assim uma paixão muito grande pelo pastor. O pastor era para eles a figura principal da igreja. Convidavam o pastor para almoçar em casa e era aquela amizade muito grande. E um dia o pastor anunciou que estava saindo do ministério, porque a vocação dele disse que não era aquela. Gente, essa família ficou tão desorientada, mas tão desorientada. A família inteira saiu da igreja. Eu fui conversar com eles, mas o irmão estava assim, irredutível. Disse, eu não acredito, se o pastor, que é o pastor, nosso líder, abandonou, então o que nós vamos fazer na igreja? Eu disse, irmão, que se a pessoa entra na igreja por causa de pessoas, vai sair por causa de pessoas. Temos que entrar na igreja por causa de Jesus Cristo. Ele é o nosso maior líder. Outro homem recebeu de presente uma Bíblia e disse para o irmão, eu não quero a Bíblia, o Senhor é a minha Bíblia. Se o Senhor falhar, Deus falhou. Se o Senhor tiver sucesso, Deus teve sucesso. O irmão disse, não, peraí, não é por aí. De forma alguma, eu não quero ser seu exemplo em nada. Eu trouxe a Bíblia de presente, eu quero que o irmão leia a vida de Jesus. Ele é o seu maior exemplo, ele é o meu maior exemplo. Por isso, eu trouxe a Bíblia para o irmão, de forma nenhuma. E insistiu com o irmão, disse, eu sei que o irmão me admira, tudo bem, mas vamos focar em Jesus. Já pensou se amanhã eu tenho um problema? O irmão sai da igreja. Então vamos focar em Jesus. O líder, ele é sempre importante para uma nação, para um exército, importante para uma empresa, para uma igreja, porque impõe respeito, impõe direção, motivação para a pessoa seguir. E ser exemplo para as pessoas é muito perigoso. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com a questão de sermos exemplo para as pessoas em nossos dias. Porque quando a pessoa é exemplo, a pessoa pode assim causar um desastre na vida de outras pessoas. O povo de Judá, por exemplo, tinha um rei que se tornou um exemplo, um líder forte, um líder que engrandeceu a nação, que foi o rei Uzias. Depois de Davi, não teve nenhum rei que teve assim tanto prestígio quanto o rei Uzias. 52 anos ele liderou a cidade de Jerusalém, liderou o povo, tá? O Uzias foi um líder respeitado demais, admirado. Podemos afirmar que o profeta Isaías admirava o rei Uzias, porque ele era jovem quando ele iniciou o ministério e foi justamente quando o rei Uzias começou também a reinar. Então, logicamente que o profeta Isaías, ele acompanhou a trajetória ascendente do rei Uzias, tá? Interessante que foi somente quando o rei natural morreu é que os olhos do profeta Isaías se voltaram para o rei do universo. Não é interessante isso? Diz assim, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Olha, os olhos de Isaías estavam focados no rei. Engrandeceu a nação, levou a nação a conquistas maravilhosas. Era um rei admirado pelo povo, aclamado pelo povo. Tal qual o rei Davi era, o rei Uzias também o foi, ou também o fora. E Isaías admirava o rei Uzias. Por isso que o olhar de Isaías estava no ser humano. Foi quando o rei morreu que Isaías colocou os olhos lá no céu. Ele diz, eu vi o Senhor assentado no trono. Ou seja, Deus mostrou para Isaías que ele era a autoridade maior. Para que assim, Isaías pudesse ver o rei espiritual, o rei carnal teve que morrer. Muitas vezes na nossa vida, para que nós possamos ver o nosso rei espiritual, o rei Uzias, que nós assim colocamos como exemplo, muitas vezes tem que desaparecer da nossa frente. E essa é uma palavra profética para todos nós. Nós temos que enxergar Deus como o nosso líder espiritual maior.
Não podemos permitir que o ser humano se torne assim o nosso exemplo. Pode ser nosso líder, mas não o nosso exemplo espiritual. Esse lugar, Jesus Cristo é que tem a primazia. O rei Uzias foi perfeito como rei em Israel, mas ele assim foi falho, porque diz assim, e o Senhor engrandeceu, e Uzias serviu ao Senhor até que, aí esse até que mostra que o rei Uzias se serviu de Deus, até que ele se tornou poderoso. Depois ele não precisava mais de Deus, é o que o texto bíblico dá a entender. Por isso que ele entrou na casa do Senhor e queria queimar incenso, como se ele tivesse essa prioridade, tá? Foi um orgulho que levou o rei Uzias a desrespeitar a Deus, desrespeitar também o ofício dos sacerdotes, tentando queimar incenso ele mesmo. Com a lepra, o rei foi afastado. Com o afastamento do rei, a nação entrou em crise. O rei morreu e Deus chamou o profeta Isaías para dar algumas orientações para esse povo que estava com crise de identidade. O chamado de Isaías mostrou a diferença nos adoradores. Uzias foi arrogante e ficou contaminado com lepra. Isaías foi humilde e foi tocado com a brasa do altar divino e foi purificado do seu pecado. Isso nos ensina a tratarmos as coisas espirituais sagradas com o seu devido valor. Temos que enxergar nossa condição diante de um Deus santo. Quando se sobe ao púlpito para ministrar a palavra, a pessoa deve se sentir um servo e não uma pessoa orgulhosa. Herodes, diz o apóstolo no livro de Atos, o apóstolo Lucas, vamos chamá-lo de apóstolo porque ele não foi um apóstolo direto, mas foi assim um apóstolo, assim um seguidor de Jesus, assim incontestável. Ele citou ali que o rei Agripa, ele fez um discurso e disse que as pessoas bateram palmas e o adoraram e disseram, ele fala como um Deus. Diz que ele não deu glória a Deus e ele foi ferido e morreu ali mesmo na tribuna. Interessante que quando nós nos achegamos a Deus, temos que chegar com humildade, tá? A experiência de Isaías foi especial. Ele foi transformado em outra pessoa. Na humildade dele, ele diz assim que eu sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isso está no capítulo 6. Interessante que do capítulo 1 até o capítulo 5, Isaías não se mostra esse pecador inveterado. É no capítulo 6, diante da glória divina, que ele se acha dessa forma, assim, com um pecado, meus lábios são impuros. Porque ele viu a grandiosidade divina. Isso chocou a Isaías no seu conceito de pessoa. Ele diz, eu sou um homem impuro, habito no meio de um povo de impuros lábios, vou morrer. Eu vi o Deus do céu, eu vi o Deus da glória, mas Deus transformou Isaías em uma nova pessoa, através do toque com a brasa viva do altar. Muitas vezes somos transformados porque Deus, ele coloca uma brasa viva do seu altar em nosso caminho, em nossa presença. O Senhor, de sua meia-idade, tinha os seus 45 anos, mas ele era um homem muito, assim, grosseiro. Ele até aceitava algumas encomendas, assim, de situações inadequadas. Por exemplo, dar surra numa pessoa, por exemplo, fazer uma cobrança utilizando meios, assim, escusos. Ele era um homem, assim, ruim, né? Era temido pelos seus vizinhos. Era um homem que todo mundo sabia que tinha sangue no olho. Ele era temido mesmo. E ele tinha um parceiro, um rapaz dos seus 22 anos, que era o seu parceiro de crimes. Como ele fazia muito bem os seus crimes, a polícia nem desconfiava que os dois eram comparsas. E um dia esse moço de 22 anos aceitou Jesus e foi batizado na igreja. Pois esse amigo dele, o mais velho, ficou impressionado com o que ele viu na vida desse jovem. Depois ele falou assim, quando eu vi o meu amigo ser transformado, aquele tocou, mexeu comigo. Porque eu vi que o meu amigo agora andava com a Bíblia, ia para a igreja, visitava pessoas, confortava pessoas, levava gente no hospital, orava pelas pessoas e começou a ser querido até pelas crianças. Ele disse, isso tocou no meu coração, ele se tornou uma brasa viva do altar de Deus na minha presença. E eu não tive outro meio senão aceitar Jesus também. Tá vendo? Ele diz, esse jovem foi uma brasa viva na minha vida. Ele me ajudou a enxergar o Senhor Jesus Cristo como o maior exemplo. O jovem Isaías também foi transformado.
foi comissionado por Deus a levar mensagens para o povo, nem sempre agradáveis, mas mensagem era sempre positiva, era sempre com a intenção de buscar o bem das pessoas. Deus sabe que o ser humano é quem decide se quer ou não ser transformado. Esse processo pode ser visto como a ilustração do coração amolecido ou do coração endurecido. Um cristão disse: o meu coração é como argila nas mãos do oleiro, que ele faz o que quiser com a argila. Mas depois que Deus manipula o meu coração e coloca suas verdades, suas convicções, parece que Deus coloca diante do seu altar e o fogo do altar endurece o meu coração para bem, para o melhor, com a convicção certa. E é difícil eu me mover dessa convicção. Há pessoas que também têm o coração amolecido através das coisas que fazem. Tem o coração amolecido para o mal. Sua consciência diante do pecado acaba depois se cauterizando como um barro diante do fogo endurece. E aí depois só quebrando. Por isso que há pessoas que têm o coração endurecido, porque foram endurecidos na prática do mal. Uma coisa é certa: Deus nos cerca com seus conselhos, com suas mensagens, com seus apelos. E somente nós, com o livre-arbítrio, podemos decidir aceitar ou não os apelos de Deus. Um jovem que estava tentando ser pregador, ele tinha medo de público. E ele disse: eu vou até o final da estação do trem, e lá eu sei que tem uma mata, eu vou treinar para ser pregador lá naquela mata. E ele pegou o trem, desceu na última estação, pegou um trilhozinho, foi lá para o meio da mata, subiu numa pedra e começou a declamar o sermão que ele queria pregar na igreja. Ele disse: eu vou treinar aqui na mata. Aí ele pregou e falava e pregava e lia texto bíblico. E no final ele fez o apelo: se alguém aqui nessa congregação que está sentindo que Deus está chamando você para abandonar o pecado, venha nesse momento à frente e eu orarei por você. Que surpresa dele, 2 homens no meio do mato levantaram, quase que ele morreu de susto. Os 2 homens disseram: moço, nós ouvimos sua pregação, nós somos foragidos de uma cadeia, a gente se escondeu nesse mato para pegar o trem e ir embora, mas a sua pregação tocou em nosso coração. O rapaz nunca imaginaria aquilo. Ellen White escreveu no livro Patriarcas e Profetas, página 268, o seguinte: Deus fala aos homens por meio dos seus servos, dando avisos e advertências e repreendendo o pecado. Dá a cada um oportunidade para corrigir seus erros antes que eles se fixem no caráter. Mas se alguém recusa ser corrigido, o poder divino não intervém, a fim de contrariar a tendência de suas ações. Então o livre-arbítrio é respeitado por Deus, embora Deus faça, assim, apresentações da verdade para muitas pessoas. Então, no estudo da lição, aprendemos que a crise de liderança pode levar uma nação, uma igreja, um povo, uma empresa para a ruína. E a direção certa é buscar de Deus a orientação. Deus nos abençoe para que possamos ser dóceis e aceitarmos a sua vontade, de tal forma que o nosso testemunho possa levar outras pessoas também a adorar o nosso verdadeiro Deus. Deus abençoe e que a experiência de Isaías tenha sido uma experiência para a nossa vida. Depois que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no trono. Que a visão de Deus seja uma visão para a nossa vida. Que o exemplo de Jesus seja o nosso maior exemplo. Deus abençoe você e tenha um feliz sábado na companhia da igreja e também da sua família. Que Deus te abençoe. Amém.